Deixa eu só botar o chat aqui na tela para eu não me perder, que eu normalmente acompanho e gosto de fazer vocês falarem um pouquinho, tá bom? Então não fiquem estressados comigo, nem me cancelem por isso, tá? Então vamos lá. Na nossa última aula, a gente falou sobre o período da Grécia. E nada mais justo do que tratar de Roma também. Ah, mas André, são momentos históricos diferentes? Em parte sim, em partes não. A gente vai acompanhar aqui inicialmente esse processo e essa trajetória do mundo romano, né? Como Roma se estrutura, como ela se estabelece e como ela vai ser importante para construir o que a gente vai entender ali na frente, né? Ali na frente, como se a gente estivesse num carro e estivesse alcançando o próximo período, né? Mas a ideia é tentar entender como que Roma vai ser importante, não apenas por se assemelhar grande parte dela da Grécia, mas também para ditar o que vai ser importante ou não no mundo medieval, que a gente vai ver um pouquinho ali na próxima aula. Perfeito? Até aí, tudo bem? Tranquilo? Sim. Podem escrever, podem falar, não tem problema, tá bom? Então a gente vai entender que antes da gente pensar sobre o mundo romano, a gente precisa entender os seus antecedentes, como ela vai se estruturar e o que vai anteceder ela. A gente precisa entender, né, na verdade, que Roma vai ser um processo que vai acontecer devido ao processo de colonização grega. André, eu nem sabia que existia colonização antes da expansão marítima. E é exatamente isso que eu venho trazer para vocês aqui um pouquinho de diferente na aula. É dizer para vocês que o processo de expansão marítima ou o processo de colonização que a gente vê lá no século XVI, ela não é um fruto exclusivo do período moderno. Ela já acontece na antiguidade. Perfeito? Então a gente vai ver ali sobre a Grécia Antiga, que a gente vai ter uma grande crise agrícola no período grego, né, lá no período arcaico, que vai fazer com que os gregos se joguem ao mar e vão parar na Península Itálica, tá? Onde fica localizado Roma, onde fica localizado a Itália no modo geral. Perfeito até aí? Tranquilo? Alguma dúvida aqui? Pode continuar? Pode sim. Pode sim. Então, perfeito. Quando a gente fala de Roma e Grécia, a gente precisa falar de similaridades e falar das suas próprias diferenças. Como que a Grécia ela se estabelece, como que Roma ela vai se estabelecer também. Então, para a gente falar um pouquinho, as igualdades, as similaridades, o que é igual em um ou outro momento. Tanto na Grécia quanto na Roma, a gente vai ter o desenvolvimento das instituições políticas. E vocês lembram o que é uma instituição política? O que é uma ideia de política no mundo grego ou no mundo romano? Não. Então a gente precisa repescar isso. O que é uma instituição política? É algo que é feito, né, de forma institucional, ou seja, o Estado, e eu boto aspas entre Estado porque o conceito de Estado surge apenas no século XIX, mas, enfim, a gente tem um Estado que vai fazer com que as políticas, com que as normas sejam acrescidas, possam acontecer. Então, a instituição política favorece a manutenção ou a forma com que esses indivíduos vão poder distribuir a sua política, o que é importante fazer num determinado local. Então, a instituição política é importante para isso. E se você lembrar lá do período grego, uma grande instituição política vai ser o quê? A bulé, os órgãos representativos, onde os indivíduos podem lá votar, podem definir leis, discutir as próprias leis, e aí você lembra da ágora, que era a praça pública, onde os indivíduos poderiam debater. Em Roma isso também é possível, mas não no conceito de democracia, porque no conceito romano isso não existe. Tranquilo? Vou continuar Sim. então.
A partir dessa noção de que não existe uma democracia propriamente dita, né, não é tão parecido assim, a gente precisa entender que no período romano e tanto no período grego, ou nessas localidades, a maior parte da população que domina as regiões políticas ou que faz política nesse momento são as comunidades de homens livres e os grandes proprietários de terra, aqueles que têm a terra. Né? Então você vai entender isso um pouquinho mais lá na frente, mas é essa região, né? A questão desses homens que são livres, ou seja, não são escravos, e esses homens que possuem grandes extensões territoriais, que a gente vai ver lá na Idade Média, que vai ser chamado de senhor feudal ou de manso senhorial, mas isso daí é uma discussão mais para frente. Perfeito? Outra coisa importante dessa discussão é que tanto em Roma quanto em Grécia, ambas possuem a escravidão como manutenção da mão de obra e de grande parte de seus afazeres. Tranquilo? Difícil? Complicado? Não, né? Já as diferenças, a gente precisa pontuar o seguinte. Não existe uma democracia no período romano, né, lá onde Roma vive, onde se estabelece o Império Romano, porém, é um regime aristocrata. O que é um aristocrata? É a ideia de que os indivíduos nobres, aqueles que vão formar a nobreza futuramente, aqueles detentores de terra vão poder governar. Então, a aristocracia seria um governo daqueles que são privilegiados, dos melhores, vamos colocar nesse sentido. Aristocrata é isso, né? O melhor, entre aspas, melhor, né? Vai ser o governo daqueles que são considerados os melhores indivíduos para governar. Tranquilo? Difícil? Tô indo muito rápido, tá muito devagar, tá fluindo? Tá fluindo. Certo. Nenhuma dúvida até aqui? Não. Tá? E aí, já eu vou continuar então. E aí a gente precisa pensar o seguinte, lembra que eu falei na Grécia você vai ter o problema de independência das polis? Ou seja, essas polis são muito fragmentadas e pouco coesas, pouco unidas? Isso vai ser um problema muito forte para a construção de um império grego, né? Porque cada povo tem a sua trajetória, sua cultura, as suas leis, enquanto que em Roma isso vai ser um pouco diferente. Em Roma você vai ter uma unidade, né? Os povos que vão compor as 13 torres, né? As 12 torres, não me lembro agora o nome exatamente, vão ser muito bem unidas, né? A cidade de Roma e tudo que envolve Roma vai ser bem estruturado, todas as regiões daquela cidade se comunicam, conversam, convergem, têm a mesma lei, têm a mesma política, e isso vai ser importante quando a gente falar do período imperial, do período do Império Romano. Tranquilo? Vou falar aqui um pouco, bem rapidamente, sobre cronologia, só para vocês terem uma noção mesmo. Tá? Segundo a historiografia, né, a gente pode dividir o período romano em 3 partes, né, 3 partezinhas. O período da monarquia, ou também realeza, o período da república e o período do império. Perfeito? O período da monarquia se dá de 750 a.C. a 509 a.C. O período republicano, o período da república, se dá de 509 ao período de 27 a.C., então a gente tem aí um período relativamente grande, e eu quero que você pense e reflita um pouquinho. A gente tem ali no período antigo um governo que vai de uma monarquia para uma república é o que a gente pensa hoje, né, a República do Brasil, e ela vai, ao invés de continuar numa república, ela vai para um império, né? Em tese, isso muda completamente a forma e estrutura daquele governo, mas isso vai ser um ponto que a gente vai ver futuramente ou daqui para frente bem rapidamente. Eu só estou passando nos pontos principais para vocês terem noção de como Roma vai se estabelecer e por que ela vai ser tão importante. Perfeito? Vamos falar aqui um pouquinho de mito, né? No período monárquico, que se dá de 750 a 509 a.C., eu estou tentando correr um pouquinho, tá? Vai se estabelecer para a formação do processo fundacional de Roma
um mito, né? E qual mito é esse? Provavelmente vocês já ouviram a história dos gêmeos Rômulo e Remo. Vocês já ouviram? No ensino fundamental? Não, assim. Não. Sim. Não? Quem disse não? Eu me perdi. Emily, eu não escutei, não. Eu também nunca ouvi falar. Raíssa Só também eu não. que ouvi falar, então. Só a Yasmin? Então, a gente vou tentar fazer assim, bem simplificado, bem resumido, para a gente não comer muito tempo nessa história. O que acontece? Né? A gente vai contar a história de uma rainha do período ali antigo, chamada Reia, que era uma rainha latina, né, da onde se origina aí os latim, né? O latim vem desses povos, dos povos romanos, né? E aí você vai ter Reia, que é o nome dela. Eu faço uma piada muito escatológica sobre isso, mas enfim, não convém ao caso. Reia, ela vai ser, segundo a tradição romana e segundo a tradição italiana, Reia, ela vai ter relações sexuais com o deus Júpiter. E aí, se a gente fizer um paralelo com a cultura grega, de onde vem a origem de Júpiter, ele seria Zeus. Né? Zeus sempre dava uma puladinha de cerca nas mitologias aí que envolvem ele. Tá bom? Não sei se vocês sabiam disso. Júpiter com Reia terão 2 filhos. Esses 2 filhos serão Rômulo e Remo, tá? Ela vai batizar ele com esses nomes. Ela vai ter esses 2 bebês e ela vai, num período de guerra, ela vai sofrer um ataque, enfim, a cidade onde ela mora vai sofrer um ataque exatamente por ela ter um filho de Júpiter. E o que vai acontecer? Ela vai abandonar essas crianças em cestos no lago. Se vocês já ouviram essa história, provavelmente foi na Bíblia. E aí você vai ver que Rômulo e Remo, eles vão ser encontrados por uma loba. Né? Essa loba vai cuidar deles até uma fase ali de amamentação, depois da amamentação, né? E eles vão retornar à cidade. Então, qualquer coincidência com histórias aí, por exemplo, da Disney, como Mowgli, o Menino Lobo, Tarzan, não é qualquer coincidência, foi realmente escolhido esse mito por retratar isso, além das muitas semelhanças com o mito lá de Moisés, ou a história de Moisés, se você for cristão. Tá bom? A gente vai ter, a partir disso, um crescimento, principalmente desses indivíduos, dentro de uma cidade, e eles vão futuramente saber que eles são reis, né? Eles vão fundar uma cidade, e vão fundar uma civilização ali ao redor, e Rômulo e Remo vão ser os principais líderes dessa aldeia ou dessa cidade. O que vai começar a acontecer? Rômulo, ele vai ter muita inveja do seu irmão, principalmente porque o Remo, né, Remo, ele tinha muita influência com o povo amava Remo, enquanto que ele era desprezado, ele tinha um certo rechaço do povo. Então, quando eles chegam numa fase para escolher o rei de Roma, o povo escolheria Remo. Então, numa briga, numa discussão, Rômulo acaba matando Remo, né, que foi provocada por ele, e aí, a partir disso, ele inicia um reinado. Tá? Rômulo vai iniciar um reinado e vai batizar o nome da cidade com o nome em homenagem ao seu irmão, que vai se chamar Roma. Tudo isso é o que a tradição diz. Então, a gente percebe o seguinte: primeiro, que é muito bom ter cuidado com os irmãos que a gente tem do lado, né? A inveja mata. Segundo que segundo que o remorso também é um problema, né? Você mata seu irmão e você, para se redimir, você faz o quê? Batiza o nome da cidade com o nome dele, né? Em homenagem a ele. Então, muito cuidado. Piadinha boa essa, vou usar na próxima. Ai, travou meu mouse aqui, calma aí. Bom, a gente vai ter uma discussão aí historiográfica. O que é uma discussão historiográfica? Só para vocês terem uma noção. A discussão historiográfica é uma discussão baseada na produção da história. Então, historiografia é a escrita ou a forma em que a história ela é produzida. Perfeito? Sim. Aqui para mim. Enfim.
Então, a discussão historiográfica, ela vai debater, por exemplo, dois momentos. A admissão da veracidade do mito, né, se esse mito ele é realmente verdadeiro, se ele realmente aconteceu. Então, grande parte de alguns historiadores vai admitir a veracidade do tema, a veracidade do mito fundacional, até porque, se a gente pensar, nem todo mito, ou melhor, os mitos são inspirados em histórias reais. É óbvio que você tem ali uma fantasia, uma ideia de ficcionalidade, né? Para deixar o mito mais acessível à questão religiosa, se for religioso, ou se for uma questão mais política mesmo, né? O mito tem essa ideia, tem essa discussão. E tem outros historiadores que admitiam a recusa total, né? O que a gente pode destacar aí ao longo dos anos é que, com os avanços da arqueologia, foi possível confirmar muitos dos elementos que foram falados pela tradição, tá bom? Então, a gente tem uma noção aí de que algumas coisas podem ser verdades e outras a gente vai continuar sem saber se realmente aconteceu ou não, tá bom? Eu vou falar bem rapidamente aqui, só para vocês terem uma noção. A formação de Roma se dá a partir de aldeias, que vão ser compostas por argila e paredes de palha e ramos, né? Pareciam ser bem pobres, né? Vai ser bem diferente, por exemplo, das cidades gregas, né? A cidade romana, quando se forma, são cidades pequenas, né? São umas cidades que nada parecem com as grandes cidades ricas e etruscas das sociedades gregas e etruscas, que vão ser ali uma grande influência para os movimentos ali de Roma posterior a esse processo de formação. A aldeia, ela tinha e era aberta a influências externas, contando com os povos falísticos que moravam à margem direita do rio Tibre. Tá? Então, você vai ter uma interação muito forte dos povos que habitavam ali o rio Tibre, que é um rio que passa pela Itália. E a partir disso você tem uma interação cultural muito forte. Economicamente, como a gente pode definir Roma? Ela era baseada pela agricultura, ou seja, grande parte dos povos da antiguidade, gente, se baseiam na parte da agricultura, na pecuária, na criação de animais, e principalmente tinha um comércio em desenvolvimento que era baseado na ideia de trocas com os seus vizinhos. Tranquilo? Até aí tudo bem? Sim, tudo bem. No século VII, né, ou na segunda parte deles, vão ocorrer inúmeras modificações em Roma. A religião vai ter um desenvolvimento absurdo, e isso vai ocasionar um aumento do número de santuários, tá? Então vai ser interessante. Vai se ter uma mistura com as religiões gregas, né, a mitologia grega. Então eles vão readaptar, eles vão trocar os nomes. Nossos planetas hoje tem nome em homenagem às divindades romanas, Júpiter, Saturno, Urano, Terra, Marte, são homenagens às divindades romanas. Tranquilo? Sim. Uma curiosidade, né? Para deixar vocês aí bem quentinhos à noite. Vamos lá. O comércio ele vai ser encontrado a partir de objetos vindos da região norte, né, do rio Tibre, ao sul da Etúria, por isso etruscos, né? Você vai ter vestígios de vasos de cerâmica, de forte influência grega, né? Influência coríntia, vasos gregos, jônicos e áticos, né? De grandes regiões aí da Península Itálica e principalmente do mundo grego. Isso nos fins do século VII e início do século VI a.C. Uma observação, isso mostra, né, uma ampla relação de Roma com as outras cidades, para além do Lácio, onde era a região que eles viviam, onde você vai ter uma grande influência dos gregos e dos etruscos. Tranquilo? A relação de Roma com Lácio, vamos falar um pouquinho disso. Ela tinha uma posição situada no Vale do Tibre, né? Se você pensar, região montanhosa, vale, tá? A parte mais baixa aí. Roma vai ter, nesse cenário, uma grande vantagem, pois ela realizava a comunicação com todas as regiões vizinhas por vias naturais.
em especial com a Magna Grécia, colônias gregas no sul da Itália, e a Etúria. Então você percebe o seguinte, por ela ficar numa região mais baixa ou rodeada por montanhas, ela acabava se comunicando muito facilmente com as outras cidades, né? Seja comercialmente, seja através de mensagens, isso facilitava. E vamos lembrar o seguinte, não existia WhatsApp, MSN, Orkut, Facebook. Era tudo na cartinha ou no mensageirozinho. Perfeito? Sim. O contato cultural e a recepção dessas influências vai se dar ali aproximadamente por 550 a 475 a.C. Os etruscos vão se tornar grandes aliados, vai ter grandes bases de ligações no Lácio, o que vai tornar Roma uma grande força e vai intensificar as suas conquistas futuras. Então, a relação cultural e a recepção da cultura etrusca pelos romanos vai ser muito importante para futuramente estabelecer um grande poderio militar. Vamos falar um pouquinho de organização social, porque é interessante, porque você tem lá em cima que eu acabei esquecendo, uma grande diferença da sociedade grega, né, que é a questão das lutas sociais entre patrícios e a questão entre os plebeus, né? Patrícios e plebeus viviam em conflito, mas isso daí é uma discussão que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Os patrícios vão ter os direitos às melhores terras, vão ser a parte, né, da aristocracia, da futura nobreza. Eles vão ditar e exercer as leis, eles vão ser responsáveis por participar das organizações sociais daquela sociedade, ela que vai definir as questões políticas. A gente tem dois, que são os clientes, né? É só você lembrar da noção de paterfamílias. Quem são os clientes? São as pessoas que devem favores aos patrícios, que devem favores ao paterfamília, tá? Você tem os plebeus, que possuíam as terras menos férteis e que ficavam às margens das decisões políticas. Porém, eles são livres. Então, eles poderiam ter a pior terra, eles podiam não decidir a questão política, decidir coisas politicamente, mas eles eram livres, eles não eram considerados escravos. Tá? A gente tem um quarto extrato social, que são os libertos, aqueles que foram alforriados pelo seu dono ou conseguiram o direito de compra da sua liberdade. Se você lembrar, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, mas lá no mundo grego não existe a noção de alforria, não existe escravo liberto no mundo grego que não fosse pelo pagamento de dívida, tá? Pela dívida através do trabalho. Não existia a noção de alforria. Se você fosse escravo, você seria sempre escravo no mundo grego. Porém, no mundo romano, existe leis, tá? Existem leis para privarem isso. Então, esses escravos conseguiam alforria se se o dono desse escravo considerasse ele um bom trabalhador, que trabalhou bem e que merecia ser livre, ou se ele conseguisse juntar um dinheirinho, juntar alguma coisa que ele tinha e conseguisse comprar. Eu acho essa parte um pouco mais difícil, não só pela noção, porque tudo que esse escravo ganha porque o dono deu, ou a noção de privilégio que ele vai ter, o que não é muito comum, né? Pouca gente conseguia ser livre pelas vias do seu próprio dinheiro, mas existem essas exceções, tá bom? Não sei se eu falei muito rápido, mas enfim. Sim. E a quinta parte, que são os escravos, que eram aqueles que eram conquistados por dívidas e por guerras, né? A gente vai perceber que a escravidão no mundo romano vai ser muito importante, principalmente por vias da guerra. Então, a gente vai ver futuramente que grande parte da sociedade romana ela vai ser composta por plebeus, libertos e escravizados. Tranquilo? Uma coisa importante que eu preciso ditar aqui para vocês. Os órgãos representativos mais importantes que são criados no processo da realeza, ou no período real, que são o Senado, que seria ali o corpo de senadores que vão decidir as questões políticas, religiosas e diplomáticas da cidade. Você tem outros órgãos, mas esses são
os mais importantes, e a cúria, que seria uma espécie de conselho do rei. Eles vão lá para aconselhar o rei a fazer aquilo que é importante, aquilo que é necessário. Perfeito? A República já começa ali no ano 509 e termina no ano 27 a.C. O que a gente precisa entender de mais importante do período da República? Que ela vai se dar a partir da ampliação dos poderes do Senado, né? O Senado esse composto por maioria aristocrata, ou que a gente vai dizer ali de patrícios, e que futuramente serão chamados de noblitas, e esses noblitas vão ser chamados de nobreza. Mas, enfim, isso é uma questão mais para frente. Você vai ter ampliação dos poderes do Senado, principalmente pensando no seguinte, essa sociedade ela vai depor o seu rei, o Senado vai dar um golpe no rei e vai se estruturar a partir disso como um grande poder político, pensando o seguinte, grande parte das decisões políticas e leis vinham do Senado. O rei ele só assinava, ele só dava a sua voz, ele assinava com o seu anel, né? Ele carimbava lá com o seu anel. Então, a gente vai perceber que o Senado ganhou muita força nesse momento, e ele vai ampliar os seus poderes e vai depor o rei. E, a partir disso, ele vai criar uma ideia de uma república oligárquica. Como eu falei na última aula, o que é uma oligarquia? É um governo feito por poucos. Poucos quem? A nobreza, a elite, aqueles que têm poder financeiro, ou melhor, quem tem terras. Então, esse poder vai fazer com que a nobreza, ou melhor, a aristocracia baseada nos patrícios, ela ganhe muita, mas muita força e acabe prejudicando os plebeus e vários outros indivíduos. Você vai ver o seguinte, que vai se ter uma rebelião dos latinos contra a tirania de Tarquínio, que seria um legislador romano, e que vai gerar inúmeros conflitos sociais entre os patrícios e os plebeus, né? Conflitos esses, grande parte deles gerando uma guerra civil praticamente. Tá? A partir dessa decadência e desse conflito, vai se ter a decadência do patriciado, né? A ideia dos patrícios governando. E aí vai surgir uma coisa, ou melhor, o patriciado vai ser a origem dos noblitas. E o que vai ser noblita? Vai ser a noção da nobreza. Vai ser no período republicano, no período da República Romana, que vai se cunhar a ideia de nobre. E o que esse nobre deveria ter para ser considerado um nobre? Ele tem noble, eu falei errado, né? Um noblitas, né? Ele tem que ter uma ascendência de magistrado cural e ter condições financeiras. Então, essa nobreza baseada, essa ideia que a gente tem de uma nobreza que é um indivíduo que tem muito dinheiro, ela é cunhada nesse momento. Tranquilinho? De boa? Muito rápido? Sim, sim. Não, tá. Tá muito bom. Tá entendendo? Todo mundo entendendo? Sim. Perfeito, então. Sim. Yasmin, você tá entendendo? Sim. Perfeito, então. Vou continuar. Vamos lá. A partir disso, a partir da criação dessas disputas, desses conflitos, da ampliação dos poderes do Senado, você vai ter uma hegemonia do Lácio, né? A Roma vai ter uma hegemonia naquela região que a gente vai chamar de Liga das Nações Latinas. Tá? Ou melhor, você vai ter ampliação do poder de Roma a partir da criação da Liga das Nações Latinas, daqueles que falam latim, né, que tem cultura latina. Então, você vai perceber que o Lácio vai ser dominado por esse grupo. E vocês vão ver que Roma e essas regiões aí latinas vão empreender várias lutas, a princípio de forma defensiva, contra os volscos, não sei como é que se fala isso, os ecos e os hérnicos, que são povos ali também da região do Lácio, que estavam aí tentando dominar e destruir os povos latinos e vão tentar de forma defensiva. O que a gente vai ver futuramente é que isso não vai parar só aí, né? Roma vai querer crescer. E a partir dessa vontade de crescer cada vez mais, ela vai ter uma expansão territorial para o sul da Península Itálica. Tranquilinho? Sim. Uma coisa vai puxando a outra, né?
É essa a ideia que eu estou tentando trazer para vocês de história. Nada é por acaso, tudo tem uma construção baseada em elementos, né? Esses elementos vão, um elemento puxa o outro, e assim sucessivamente. O que a gente vai ver é que acontece no período do Brasil colônia também, né? A história geral não está separada de Brasil colônia, com certeza. Posso ir? Pode sim. Pode sim. Tá bom. Então, a economia da sociedade não vai mudar muito do que acontece lá no período da realeza, mas ela vai ter um diferencialzinho que eu preciso comentar com vocês, que é uma figura que vai aparecer e que vocês vão ver muito, ou vão ouvir muito, no processo de direito. Mas, enfim, ela vai ser baseada na agricultura, grande parte dela, vindo das ideias das comidas, né, da produção, melhor dizendo, de cereais, de vinhas. E aí vinha, o que a gente pensa em vinha? Vinho, para quem é maior de idade, vinho. E a gente tem também a oliveira, que vai produzir o quê? Oliva, que é um tipo de azeite, né, para vocês que nunca ouviram essa. Uma observação interessante, né? Você vai ter a formação de pequenas propriedades de terra, onde vão ser cultivadas pelos seus próprios donos. O que vai acontecer? Na sociedade romana vai existir uma figura chamada de ager públicos, que vai ser, ou melhor, um direito que vai ser chamado de ager públicos, que é uma noção chamada o seguinte: vai ser o uso do Estado, ou melhor, uma seção do Estado, né? Como eu posso dizer seção, vocês entendam? Vocês sabem o que é seção? Só para eu ter noção. Não entendi a pergunta. Vocês sabem o que é uma seção? Tem que ser de cinema, não é de cinema. Uma seção. Não. Tá. Vou tentar explicar de uma forma diferente. Vamos dizer que eu seja o dono de uma terra, beleza? Eu sou o Estado, eu represento o Estado. Eu vou ceder a você, eu vou dar o direito a você, e você e a sua família, e membros de uma comunidade, de plantarem, de terem uma terra, que vai ser minha, continua sendo minha, o direito é meu. Mas você vai poder plantar, você vai poder produzir, mas a administração do que você faz ali dentro, quem vai fazer sou eu. Tranquilo? Entendeu? Ou não entendeu? Ficou difícil. Sim, entendi. Então, vou tentar explicar de uma outra forma para quem, quando for assistir, consiga entender. O que é o ager público? Vai ser um direito cedido pelos membros, cedido pelo Estado a alguns membros, ou grande parte dos membros de uma comunidade, para que grande parte delas vai ser baseada na terra, né? Vamos pensar o seguinte: a sociedade antiga ela tem riqueza a partir da terra. Então, eles vão ter um direito de usar aquela terra para plantar, para produzir, mas só vai poder ser feito a partir da administração, ou da forma em que o Estado vai organizar ela. Tá? Só que as rendas que vão vir dali, o que vai sair dali, vai ser revertido para a comunidade, para o Estado, para Roma como um todo, para o povo romano. O que deveria ser feito, por exemplo, na nossa sociedade, né? A gente paga impostos e esses impostos deveriam vir para nós como serviços, o que não acontece, e a gente sabe por inúmeros problemas, seja por corrupção, seja por desvio, enfim, de serviços, enfim, a gente sabe desse problema, mas essa é uma noção que surge aqui no período romano. Uma coisa que começa também a acontecer no processo republicano é o despovoamento do campo, né? E você vai ter, como consequência disso, o aumento da profissionalização, principalmente dos artesãos, né? O pessoal que trabalha com artesanato, com cerâmica, com tecido, com roupa, com calçado, né? O artesão, no modo geral. Com pequenos comerciantes, começa a surgir um comércio muito forte, e o de clientes, que é aquela noção que deve serviços, que está ali bem gerido pelos patrícios, ou que nesse momento já é chamado de nóblitas. Tranquilo?
você vai ter, a partir disso, também uma construção de uma manufatura. Eu vou explicar melhor quando a gente for falar de Revolução Industrial, mas manufatura é uma coisa feita à mão, né? É um processo industrial feito à mão, seja lá a costura, a cunhagem de pratos, de cuias, enfim, de artesanato no modo geral, é feito manualmente, calçado, enfim. E a formação de um centro comercial, que mal e porcamente, ou melhor dizendo, sendo mais ameno, a gente pode chamar ali de um processo mercantil, né? A ideia de uma noção baseada num comércio, em acumulação de capital. Tranquilo? Bonitinho? Vocês estão entendendo? Sim, sim. Então, com isso, a gente vai perceber que você vai ver lá em cima, né, que a gente tem uma forte influência do mundo romano na Itália, e ela vai se tornar tão forte que ela vai dominar as outras regiões a partir do quê? Da guerra. Com a guerra, a gente vai ter uma discussão que a gente vai ver futuramente, quando a gente for falar mais à frente sobre escravidão, né, quando a gente for falar de expansão marítima, que o que vai acontecer se eu tenho muitas guerras? O que vai aumentar? Minhas As riquezas? mortes. As mortes. Perfeito. Muita gente vai morrer. O que mais que pode aumentar? Número de escravos. Oi, calma aí. Um de cada vez. Impostos, uma coisa assim? Impostos. Pode ser. Se você dominar aquela região, você pode fazer impostos. Mas o quê? Alguém falou o número de escravos. Foi tu, Emily? Isso, foi. Então, você vai perceber isso. Com guerras, você tem o aumento de uma extensão territorial, né? Você começa a dominar uma outra região. Você, além de dominar essa região, você consegue criar novos impostos, porque você tem uma dominação sobre uma outra população. Você vai ter, a partir das guerras também, um número gigantesco de mortes, mas ao mesmo tempo que você tem um aumento do número de mortes, você tem o quê? O aumento do número de escravos. E aí você começa a perceber que as coisas começam a engrenar de um jeito para Roma, que é muito legal. E aí eu falo entre mil aspas, muito legal, tá? Que é muito legal naquele contexto, né? Que eles começam a ter mais escravos, consequentemente mais gente pode trabalhar e os indivíduos podem se dedicar à guerra. Quanto mais guerras, mais escravos. Quanto mais escravos, mais lucro. E essa é a lógica do capitalismo que a gente tem, né? Quanto mais pessoas para trabalhar, mais gente você tem para produzir, deixa os caras que fazem parte da elite, os caras que vão, entre aspas, pensar, arrecadar dinheiro. E aí essa lógica vai se perpetuando e existem vários autores, por exemplo, tem o Marcus Heidegger, é um autor, um historiador específico, que ele vai falar, por exemplo, que não existe escravidão, não existe capitalismo sem escravidão, tá? Mas aí é uma discussão diferente. Enfim, estou voando muito aqui nos assuntos. Eu nem sei quanto tempo já tem de aula, mas enfim, vamos lá. Vou tentar correr aqui agora um pouquinho. Com o número de guerras, você tem uma grande quantidade de escravos, né? Porém, além de você ter uma grande quantidade de escravos, você não vai deixar de ter ali, por exemplo, a mão de obra livre, né? Você vai ter alguns indivíduos que vão trabalhar de forma autônoma a questão da escravidão, mas é muito pouco, tá? A gente precisa entender o seguinte: nesse momento você vai ter uma discussão muito grande sobre escravidão, como a gente vem comentando aqui, e você vai começar a perceber que esses escravos vão se fazer valer das lutas políticas. Esses escravos vão começar a dizer, olha, eu quero ser livre, eu quero meus direitos, eu quero ser um indivíduo novamente, porque ele passava a ser, entre aspas, um objeto desse patrão, e ele queria ter os seus direitos. Muitos deles foram escravizados de forma que pegou eles de surpresa, enfim. Se eu não me engano, vocês já viram o filme Gladiador? Não. Então, tarefinha de casa para vocês. Vocês vão assistir o filme Gladiador
E outro filme muito legal é o filme Pompeia. Se eu não me engano, né, não tem nada de muito surreal nesses filmes, a não ser sangue e morte. Mas isso é o de menos. Filme histórico é o que mais tem. Porém, eu acho que tem algumas cenas que é bom passar no... como é que fala? No acelerado. Passar um pouquinho mais rápido, tá? Ou então assistir com os pais do lado e falar, olha, é coisa do filme. Não é culpa minha. Tá bom. Então, vamos lá. E a partir disso, você vai ter inúmeras rebeliões, né, procurando uma ideia de luta contra a escravidão, procurando mesmo essas discussões. Um grande exemplo disso vai ser a revolta de Espartaco. Espartaco, um bárbaro, provavelmente vocês já escutaram, bárbaro nesse sentido, é um indivíduo que não faz parte do governo romano, mas que é um escravizado. Né? Espartaco, ele vai ser um gladiador, e a figura do gladiador é importante no mundo romano, principalmente no período republicano e futuramente no Império, e que ele vai se revoltar querendo a sua liberdade ao longo dessa questão de... dessa luta dos gladiadores, né, do seguinte, né, o que era o gladiador? Qual é a figura do gladiador? Esse gladiador, ele iria lutar, ele iria fazer quantas lutas o patrão quisesse, até ele ter o direito de ser livre, né, e isso quem decidiria seria o patrão. Então seria uma luta por liberdade mais problemática, né? Você teria que lutar quantas vezes o patrão quisesse, até o momento que ele dissesse, olha, você é livre. Isso aconteceria normalmente? O que vocês acham? Não entendi a pergunta. Vamos dizer o seguinte, se o patrão decide a quantidade de lutas que esse indivíduo tem até ele se tornar livre, você acha que ele lutaria muito mais ou muito menos? Ou ele cumpriria a palavra com a pessoa que ele acordou antes? Vou lutar 10 lutas. O que vocês acham? Não, eu acho que ele ia usar até não dá mais pra usar, né? Não ia Até ser ou ele justo. morrer. Exatamente. Pois é. Então, essa é a lógica que vai ser usada. Então, essa vai ser Revolta de Espartacos. E se vocês quiserem acessar também, tem uma série, se eu não me engano, foi a Globosat que fez, que se chama Espartacus, e fala um pouquinho disso. Eu só não sei a classificação etária, porque eu não cheguei a ver 100% da série, mas é uma recomendação interessante. Além disso, você vai perceber que a sociedade ela vai ser classificada também por renda. Lembra que eu disse que a nobreza ela passa a ser nobre porque ela é descendente ou tem alguém da família que fez parte de um cargo institucional e ele tinha que ter riqueza. Então, a classificação censitária passa a fazer parte da sociedade grega, ou melhor, romana, perdão. Show. A gente vai chegar agora na terceira parte. Eu nunca falei tão rápido uma aula sobre Roma, mas enfim. Vamos lá. O Império Romano ele vai acontecer ali no ano 27 a.C. e vai acabar no ano 476 depois de Cristo. Olha que louco. Ele começa ali no primeiro século antes de Cristo, o último século, né, o século I antes de Cristo, e vai terminar lá no século V depois de Cristo. Então você tem bastante tempo. E, diferentemente do que acontece em outras regiões, por exemplo, um monte de rinha aqui, enfim, você vai perceber que Roma ele sai de um período de república, né, que é diferente de um império, que é diferente de um reinado, e volta para uma coisa que é mais dominado por um rei, dominado por uma única pessoa, um imperador. Isso se dá como? Tá? No finalzinho ali do período romano, ali, onde você começa a ter uma crise do Senado, a crise governamental ali em Roma, você tem a formação dos triunviratos. O que era um triunvirato? Seria uma forma de governos onde você tem 3 indivíduos que vão dominar as decisões políticas, escolhidos pelo povo, né? Trium vem de 3, né? Viratos seriam esses líderes. E a gente vai ter 2 triunviratos na história que vão ser muito importantes. O primeiro deles vai ser Pompeu, né?
primeiro triunvirato composto entre Pompeu, Crasso e César. César, provavelmente vocês já escutaram, onde você vai ter uma disputa muito forte entre Pompeu e César, onde o Júlio César vai sair vitorioso. Além de ter dominado as regiões da Espanha, o que hoje é Espanha e Portugal, a Gália, o que hoje é a região da França, o Egito, que foi dominado pelos gregos, mas também foi dominado pelos romanos, a Britânia, o que hoje a gente chama aí de Grã-Bretanha, ou Inglaterra, ou Reino Unido, e a Ásia Menor, essa região ali da Turquia e seus países ali vizinhos. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar um conflito muito grande, um conflito de lutas dentro do próprio exército. Vamos lembrar o seguinte, Pompeu, Crasso e César são militares. César vai ser o general, Pompeu ali é um adversário político, inclusive Pompeu vai ser o nome daquela cidade que vai pegar fogo, não sei se vocês já viram, conhecem? Acho que já escutei falar já. A Pompeia, a famosa Pompeia? Isso. Ele é o cara que vai dar nome àquela cidade. Então, eu recomendo para vocês também, além daquele filme Gladiador, o filme Pompeia. Tá bom? São 2 filmes muito legais que vão mostrar para vocês toda essa realidade que eu estou falando aqui, tá? Essa questão da escravidão, a questão da dominação romana, da expansão, do Senado, enfim, tudo isso vai estar ali presente para vocês. Tranquilo? Então, 2 filmes interessantes. O que vai acontecer? A gente vai ter a disputa de César e Pompeu, César vai sair vitorioso, isso vai fazer com que se tenha muitas dificuldades. Por quê? César vai ser um líder militar que tem muitas divergências com os patrícios. Mas lembra que eu disse lá em cima que os patrícios são os donos de terra e faziam parte do Senado há muito tempo? César não era do patrício, ele não tinha sangue real ou sangue nobre. Ele era uma pessoa comum, ele era um soldado que se tornou general. E ele não ia muito com a cara dos patrícios, nem os patrícios com a dele. O que vai acontecer? O que vocês acham? Vai ser um salseiro, né? Vai fazer um completo salseiro. Então a gente vai perceber ali que César ele não vai conseguir, de nenhuma forma, governar muito bem. Então ele vai ter muitos problemas com os patrícios, até que ele é traído na figura lá. Se você já escutou essa frase, você nunca reparou, né? Pela figura de Brutus, que vai ser ali, segundo a tradição, o braço direito de César, e ele vai traí-lo. Então a frase, cadê tu, Brutus? Até tu, Brutus, né? Ou seja, tá todo mundo me limando, me ralando, fazendo tudo de errado comigo, e até você foi nessa onda, até você me traiu. Então essa é a lógica aí da frase até tu, Brutus, né? Que é essa noção de César sendo traído, apunhalado pelas costas por Brutus. Provavelmente vocês já ouviram essa frase, não já? Sim, já, mas não sabia o significado. Então a gente vai perceber que César, mesmo sendo derrubado, mesmo tendo muitos problemas, ele vai ser um dos maiores generais romanos, conquistando muita coisa, e que vai ficar marcado na trajetória tanto familiar, política, enfim, de Roma. Ele vai ficar marcado para a história romana. E isso vai ser muito importante para o segundo triunvirato. Por quê? No segundo triunvirato, a gente tem as figuras de Marco Antônio, Lépido e Otávio. Otávio é esse que vai ser chamado de Augustus, mas isso é uma coisa que eu já estou dando spoiler. Marco Antônio vai ser aquela figura que vai se relacionar com Cleópatra. Não sei se vocês conhecem Cleópatra, mas enfim, ele vai ter relações com Cleópatra, assim como outros indivíduos ali. Também, se eu não me engano, César terá alguma coisa nesse gênero. Alguns colocam nesse contexto essas picuinhas históricas. Eu não gosto muito de entrar nessa, mas alguns dizem isso. Marco Antônio vai ser um grande general. Otávio é sobrinho, uma pessoa que foi adotada, na verdade,
como da família do César. Então, Otávio vai se aproveitar dessa figura política, dessa questão política de Otávio, ou melhor, de César, onde com a morte ali de César, ele vai ser herdeiro das coisas do imperador, do triunvirato, né, do primeiro imperador ali, o César sendo considerado ali uma grande influência, ele vai ser herdeiro tanto político quanto dos seus bens, e ele vai ganhar muita força. Então, ele vai derrotar Marco Antônio por isso. Então, a gente pode destacar o seguinte, o Otávio, que vai ser chamado de Augusto, vai assumir o poder em Roma a partir do ano 27 a.C. Até aí tudo bem, gente? Entenderam? Sim, entendi. Eu espero que esteja Sim. bem, vocês estejam entendendo mesmo. Então, a gente vai falar de algumas coisas importantes, só pontos mesmo. Vou tentar aprofundar um pouquinho, mas não muito. A gente vai ter, a partir do processo de formação de um império, a criação do império ali com Augusto, com o Otávio. Além disso, você vai estabelecer uma unidade política do território. O território como um todo vai ser unificado na figura do imperador. Ele vai dar continuidade da estrutura social que já tinha sido estabelecida, então uma estrutura que se mantém ali pela aristocracia, pela nobreza, pelos clientes, pelos plebeus, pelos livres e pelos escravos. Ele vai fazer algumas pequenas reformas. Ele vai ter a liberação do camponês da obrigação do serviço militar. O camponês não precisa ser mais militar, ele não precisa participar mais, e aí ele acaba elitizando ainda mais o exército, tornando que futuramente a gente vai ver lá na Idade Média como um ofício exclusivo de nobres. Ele vai ter a profissionalização desse exército, esse exército passa a ter funções, salários, enfim. Ele vai, a partir disso também, vai criar um sistema fiscal, ele vai nomear os funcionários, ele vai remunerar a questão dos estados, e ele vai passar a controlar a arrecadação. Muito parecido com a estrutura mesmo de estado que a gente tem hoje, assim, muito mais bruta, mas um pouco parecida, tá bom? Ele vai, a partir dessa figura do imperador, da criação de um exército mais forte, a ideia de uma pacificação do território romano, né? O território passa a ser mais pacificado. Ele vai fazer algumas alterações básicas nas magistraturas, né, que são o pessoal que faz questão dos juízes, do direito, das leis, e no Senado, né, como as coisas acontecem ali. O poder na figura ali do imperador vai passar a ser um poder mais centralizado, as decisões têm que passar pelo imperador, não importa o quê. Tranquilo? Ele vai criar também um vasto sistema de comunicação, comunicação militar, comunicação de economias, um vasto sistema de irrigação. Então, você vai ver, por exemplo, se você pegar aí várias cidades que foram dominadas pelos romanos ou que tiveram contato com Roma, várias partes de irrigação, né? A questão urbanística é muito importante para os romanos, né? Tanto que vai ser um processo de urbanização. Você vai ver também que você tem canais de irrigação de Roma que traziam águas de outras regiões que vão durar até hoje, que foram muito importantes para a construção daquelas cidades. Tranquilo? Difícil? Sim, tranquilo. Estão realmente entendendo? Eu fico muito preocupado. Sim. Não, tá direito. Então, vamos nos encaminhar aí para os processos finais para a gente poder, na próxima aula, já começar com a Idade Média. Não sei se vocês topam a gente ficar um pouquinho mais para a gente conseguir botar tudo. Tá bom. Tá? Mas é bem rápido, essa parte é rápida. E aí, a partir dessa formação de um império, da construção de um exército muito importante, a gente vai ter dois conceitos que vão ser muito importantes para o processo romano, que vai dar uma certa paz, né? O que a gente vai chamar de Pax Romana. O que é a paz romana? É o momento em que Roma ele acaba tendo um momento de paz, ela não se envolve tanto em guerra. Né? Ela já chegou no momento que ela não consegue mais crescer.
ela já está ali lutando, conseguindo, e ela tem uma ideia de paz, né? Pax significa paz, né? A paz em Roma. As coisas começam a confluir de uma forma mais tranquila, mais suave, mais de boazinha, entendem? É mais nesse caminho. Pax Romana tem esse conceito. E vai ser um momento ali de ouro de Roma, né? Ela já vai ter conseguido tudo, ela já vai ser um grande império e ela já vai ter dominado várias regiões. Tranquilinho? Outro ponto importante é o Mare Nostrum, que do latim significa o mar nosso, né? O mar que é nosso, sendo bem vulgarizado na tradução do latim. O Mare Nostrum seria a ideia de um mar que é nosso, né? A dominação completa do mar Mediterrâneo, que as coisas fluem só porque Roma existe, né? As coisas no mar acontecem porque Roma dominou todas as regiões do Mediterrâneo. Então, por isso a noção de mar nosso. De boa, tranquilinho, né? De boassa. Muito síndrome de Sim, Deus, né? sim. Outra coisa importante que a gente usa até hoje, que é a ideia da política de pão e circo. Alguém já ouviu falar disso? Não, Não? Vocês não não, ouviram falar de política de pão e circo? não. Eu vou dar exemplo claro de política de pão e circo na sua vida hoje. Quer ver uma política muito legal de pão e circo? Futebol. Como é que o futebol ele pode ser usado para tirar a ideia das coisas que você faz na política? Como é Não que você acha? sei. Copa do Mundo? Olimpíada? Que aí você tem a noção da seleção. Eu estou torcendo pelo Brasil. E aí, 2014 é um exemplo muito claro disso, né? Você tem vários escândalos de corrupção, vários estádios que até hoje não foram feitos, produzidos, mas está lá o estádio durante a Copa do Mundo, ninguém falou nada, esqueceu os problemas. Não existe problemas políticos. Sumiram. Né? Período de eleição do Rio. Você vê um monte de gente andando pela cidade, fazendo panfletagem para o prefeito. Mas, gente, a rua tá uma bosta. Desculpa o termo. A rua tá horrível. Você vai andar de ônibus, você mais quica no ônibus do que fica sentado. Não sei se vocês já andaram de ônibus nesse momento, mas é o que mais acontece. Você fica quicando no ônibus. E aí ele faz o quê? Ele faz lá um showzinho. Ele libera uma determinada coisinha. Então a política de pão e circo seria isso. Seria dar entretenimento, né, e comida. Né? Você dar pão e circo. E isso acontece muito o quê? Com a ideia do gladiador, com a ideia do pão. Então, no período romano seria isso. Você dá comida, você dá entretenimento, para que esses indivíduos esquecessem do que você estava fazendo politicamente. Eu tiro seus direitos, mas futebol você tem. Eu tiro seus direitos, mas você tem internet. Eu tiro seus direitos, mas você tem uma roupa nova para usar. Você tem dinheiro para comprar uma roupa nova para usar. Eu te dou um pouquinho, pelo menos um pouquinho. Entenderam a noção? Ou não entendeu? Sim. Sim, sim, entendi. Não sei se eu fui claro, se fiquei muito dúbio aqui. E com isso, você vai fazer a ideia do aumento dos arrendamentos. Arrendamento seria a mesma noção de assentamentos, né? Aquela noção de você que fazer propriedades rurais, enfim. Né? Você tem também, nesse momento, uma ideia muito forte de reforma agrária surgindo ali com os irmãos Graco, Tibério e Caio Graco, pensando em reformas na política agrária romana para melhor distribuição de terras, distribuição da renda ali em Roma. E eles não são comunistas, pelo amor de Deus, mas eles estão ali pensando se a terra é um bem importante, todos precisam ter terras. Então ele vai discutir isso muito fortemente no período romano. A gente está falando aqui no séculos antes, muito antes do surgimento do comunismo, das ideias de comunismo. Entendem? Uma discussão muito anterior ao comunismo, ao socialismo. Isso não existe anterior, ali naquele momento. Mas eles estão discutindo, porque precisa-se de terras.
Aí lembra que eu disse que a gente teve um período de paz? A gente teve um período de paz ali em Roma. E se eu estou em paz, eu não estou em guerra. Fala guerra, por favor. Se eu não estou em paz, eu estou em guerra. Então, como a gente está em paz, a gente não está mais produzindo escravos. Produzindo é muito feio, né? Mas a gente não está tendo mais aumento do número de escravos. Isso vai fazer com que os escravos diminuam, porque eu não tenho mais gente para repor esses escravos que estão ou se libertando ou morrendo, ou a quantidade está diminuindo, ou passaram a fazer parte da família que eles trabalhavam. Isso é uma possibilidade muito possível dentro do mundo romano e grego. Mas, enfim, essa queda no número de escravos vai ser um fator muito importante para a gente entender a crise do Império Romano. E eu vou falar um pouquinho de cada momento. Tá? A gente tem a crise do Império sendo formada principalmente pelo cristianismo. E aí vocês me perguntam, se vocês forem cristãos, mas André, o cristianismo não veio para trazer paz, alegria, amor, a mensagem de Cristo? Sim. E a mensagem de Cristo nesse momento é uma mensagem que agrada a quem? Agrada a elite? Agrada os nobres? Claro que não. Jesus fala sobre divisão de tirar do que você tem e dar aos pobres, a dar quem não tem condição, a ser igualitário, a ser bondoso, a amar o próximo. E o que a elite quer fazer? Ela quer dividir? Ela quer dar os seus bens? O que vocês acham? Não. Não. Então isso vai gerar um problemão. Porque o cristianismo ele é mais aceito por quem? Pela elite ou pela pessoa mais pobre? Pela pessoa mais pobre. Então o cristianismo vai crescer nas zonas empobrecidas e ele vai se alastrar muito rápido. Ele vai ir de boca em boca, de casa em casa. Então é muito comum, por exemplo, na historiografia da religião, da história religiosa, que o crescimento da igreja cristã, né, as igrejas primitivas, acontecessem não em lugares públicos, mas nas casas desses indivíduos, principalmente em cemitérios, em covas. Por quê? Porque era proibido, não existia liberdade religiosa. Todos deveriam ser da religião do rei, do imperador. Então isso gera um problema. Até o momento, por exemplo, que Roma ele estabelece ali o cristianismo como religião oficial a partir de Constantino, né, ali por volta do Tratado de Nicéia, agora eu não lembro. Né? Você tem o Édito de Milão e você tem o outro édito específico, mas eu não vou aprofundar muito. Ele te dá liberdade religiosa, esses indivíduos passam a ser considerados livres para exercer a sua fé, e a partir de Constantino I você tem a oficialização do cristianismo enquanto religião oficial. E quando você faz isso, você tem que mudar toda a estrutura política e religiosa do Império Romano. Por quê? Porque na figura anterior, na figura do imperador, se tinha a figura de uma divindade. Então o nome Augusto significa exatamente isso, né? Aquele que é escolhido pelos deuses, aquele que é escolhido por Deus. Então a ideia do imperador se associando ao cristianismo acaba tendo que ressignificar a forma que eles lidam com o poder político. Então a gente vai ver, por exemplo, que durante o período romano a gente vai ter a figura do imperador, principalmente na área ocidental, na parte que fica a Roma, que fica a Europa como um todo, ela vai ter um poder centralizado na figura do imperador. O imperador também é um poder político religioso. Ele decide não apenas no que acontece na cidade, mas também o que acontece na religião cristã e principalmente da religião apostólica católica. Né? E o que significa católico, André? Só para contextualizar vocês. Universal. Uma igreja que é romana, mas que serve para todos. Por isso a ideia de igreja apostólica, católica, romana, que vem dos apóstolos, que é ligado a Roma e que é universal, que é para todos. Tranquilo? Entenderam? De boa? Sim, entendi. Quem for católico vai entender melhor essa discussão, mas enfim. Um outro ponto importante para esse momento de crise é que vai ter uma cisão do Império do Oriente
e do Ocidente. A gente vai ver que Roma cresceu tanto, mas tanto, que ela acabou tendo que ser dividida. Por quê? Porque uma parte tinha modelos de agricultura diferentes um do outro, modelos políticos, modelos religiosos, formas de lidar com a fé que são muito diferentes. Então a gente vai perceber que no ano 395 depois de Cristo, a gente vai ter uma cisão entre o Oriente, que vai ser feita entre o estado, entre a capital, que é Constantinopla, que é a capital do Oriente, onde fica a Turquia, atual Istambul, não sei se vocês conhecem, se vocês visitaram aí nas férias de vocês, não sei. Nossa, quem dera. E o Ocidente, que é Roma, que é baseado ali na Itália, na Europa. Então, isso vai ser um fator crucial, porque você tem a divisão política, a divisão econômica, e isso acaba dividindo o poder. E muito mais, dividindo o exército. Isso vai ser importante para a gente entender o segundo ponto, o próximo ponto, que vai ser os conflitos, as invasões e as migrações bárbaras. O que é bárbaro, André? É aquilo que não faz parte da cultura romana ou grega. Isso no conceito romano, né? É aqueles povos que não habitam Roma, que não habitam os portões romanos. Então, se você mora para fora do portão de Roma, você é um bárbaro, tá? Você tem, por exemplo, os visigodos, os galegos, né? Se vocês virem aquele desenho, não sei se vocês conhecem, Asterix e Obelix, acho que, se eu não me engano, é assim que se fala. Eles são bárbaros no conceito romano. Então você vê essa disputa muito forte entre os povos da Galácia, onde moram o Asterix e o Obelix, contra os romanos. Você vê isso tanto nas histórias em quadrinho, nos desenhos e principalmente nos filmes. Isso é muito importante que a gente perceba. Só que a gente tem uma discussão mais profunda, que é o seguinte: nem todos os povos bárbaros tiveram conflitos propriamente dito com Roma. Muitos deles entraram pela porta da frente, trocaram informações, trocaram costumes, como os povos francos, que vão dar origem, por exemplo, aos povos que vão ser ali originários franceses, né? Mas isso são outros 500. Então, você percebe que existe sim o conflito, existe a invasão, mas também existe a noção de migração. Muitos desses povos passaram a viver em regiões dominadas pelos romanos de boa, pacificamente, trocando figurinhas, trocando produtos comerciais e assim sucessivamente. Outro ponto importante que a gente precisa entender é que, a partir dessas migrações, a partir desses conflitos, a gente tem uma desvalorização monetária no Ocidente, fazendo com que essa moeda suma. Essa moeda vai desaparecer. Entende? Então você vai perceber, por exemplo, que quando entra a Idade Média, a moeda e o comércio já não existem mais, principalmente no Ocidente. A questão oriental, China, Japão, isso é outros 500, isso é um outro momento que cai muito pouco no vestibular, mas são dinâmicas diferentes, tá? E a partir desses conflitos, dessas invasões, isso vai gerar um vazio derivado, um vazio político, principalmente porque você vai ter várias sucessões de trono e isso não vai dar muito certo, isso vai gerar um problemão para os períodos romanos. Além dessa dificuldade de se ter um rei que seja unificador, ou melhor, um imperador que unifique, um imperador muito forte, você vai ter inúmeras revoltas camponesas que vão gerar esse desastre que vai ser o fim ali do Império Romano. Além de uma mão de obra escrava que está em queda, tá? Isso vai ser importante para a gente entender o que vai surgir. Então, com a queda da mão de obra escrava, esses indivíduos vão precisar trabalhar de outra forma, viverem de outra forma. É aí que surge, por exemplo, a ideia de servidão, que é uma coisa que acontece muito claramente em povos germânicos. Então, a herança germânica vai ser muito forte para isso. Por isso que a gente não fala muito sobre invasão apenas no processo de dominação bárbara ali no período romano, mas sim de migrações. Existe esse contato muito forte com a cultura germânica.
Uma característica que vai ser gerada desses processos de crises vai ser a ideia de uma ruralização. Alguém pode me definir como seria uma ruralização? É você sair da cidade para ir para o campo. Isso. Então, eles vão fazer o inverso, né? O que a gente faz hoje, ou que melhor, o que se fazia até a década de 90, 90, início dos anos 2000, que era a saída desses povos do campo para a cidade, vai ser o inverso. Eles vão sair das cidades que estão sendo arrasadas e destruídas e vindo para onde? Para o campo. E isso vai ser importantíssimo para a gente entender a cultura na Idade Média, para entender como se estabelece política na Idade Média. Tranquilo? E alguém pode me dizer, sem ser Yasmin, já que ela já disse, o que é autossuficiência? Eu sei o que é, mas não consigo explicar. Consegue dar um exemplo de autossuficiência? É quando sua própria opinião te basta. Quando você não precisa das outras pessoas. Mais ou menos isso? Boa, é uma boa definição, né? O eu me basto, né? Eu preciso só de... Não que você realmente isso realmente seja verdade, né? A gente precisa um do outro. Sim. Mas a ideia de autossuficiência é a ideia de que eu consigo prover aquilo para mim. Então, um exemplo, eu consigo ser autossuficiente quando eu produzo minha própria comida, meu próprio alimento. Eu sou autossuficiente quando eu produzo apenas para minha sobrevivência. Entende? Eu estou produzindo para minha subsistência. A autossuficiência aqui é a ideia de que eu posso produzir para eu sobreviver, para mim apenas. Eu não preciso depender estritamente dos outros. Eu dependo apenas de mim. E foi perfeita a colocação da Raíssa. A Emily também foi boa. E a da Yasmin, muito legal, gente. Foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado por ficarem comigo até esse momento. E qualquer dúvida pode deixar no comentário, seja do vídeo, seja no meu WhatsApp, que isso é muito legal. Tá bom? Eu vou encerrar aqui a gravação. Eu só preciso ver onde que encerra a gravação, que eu estou perdido. Tá só um pouquinho travado. Stop record.